mais 3, então dá quase 15 mil pessoas. Deus tem feito um mover sobrenatural. Vamos ouvir o pastor Carlito sem demora. Obrigado, querido amigo, pastor Josué, que os seus melhores anos com a única mulher da sua vida, né, a Bianca, estejam por vir, amém? Você aprendeu direitinho, né? Seja marido de uma só mulher. Sabia que tem pastor que não aprendeu essa lição? Triste, né? Glória a Deus, que os seus melhores anos ainda estejam por vir. Que você seja muito grato pelo seu passado, mas não é sobre o seu passado que está escrito os próximos anos, é sobre o seu futuro. Então, acredite que os seus melhores anos ainda estão por vir. Eu estava falando para o pastor Josué, coisa linda, esta igreja nesta manhã, isso aqui hoje é uma central do avivamento de Deus. Antes de entregar a mensagem, você está vivendo esta série, entrou para o Guinness hoje, seu pastor, ele pregou um sermão em 15 minutos. Eu não vou poder fazer o mesmo que ele fez, né? Ele pregou em 15 minutos, eu vou ter que pregar em 1 hora. Então, se eu precisar de 5 minutos, alguém me dá aí 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 5, 35, 40. Que povo generoso, Josué. Que povo generoso. Olha, eu prometo que eu não vou abusar da sua generosidade. Vou ficar aí nesses 60 minutos para a gente terminar o culto por volta do meio-dia de 1h15. Então, esse é o nome da nossa comunidade agora, Igreja da Cidade, São José dos Campos, e como ele disse, nós temos uma rede de plantação de igrejas, e temos mais 9 igrejas, e vamos plantando mais 40 em pouco tempo. Essas já estão estabelecidas, as igrejas que estamos plantando dentro desse mover de Deus, que Deus nos deu há 5 anos. A primeira é Taubaté, depois Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Guaratinguetá, São Paulo, Pindamonhangaba, Caçapava. Então temos uma membresia aí de 3.000 e poucas pessoas nessas igrejas filhas. O nome PIB foi mudado justamente por isso, porque nas cidades tem PIB, então não era um nome transferível. Deus nos deu, então, o nome Igreja da Cidade. Pode passar? A igreja tem cerca de 140 ministérios, o Ministério de Esporte, Conexão, Ignição, Ministério de Crianças, e por aí vai, celebrando a recuperação que vocês têm aqui também. Pode passar? A BAP é a nossa associação beneficente de ajuda ao próximo, tem 18 programas sociais, atende mensalmente 2.000 pessoas. É muito importante a igreja ter a sua instituição social. Tem creche, com muito carinho, cuidamos das crianças carentes na nossa comunidade também. Pode passar. Esse é o nosso centro social, é o maior ginásio da região leste, é uma região carente. A igreja investiu mais de R$1 milhão lá, construiu um ginásio. Até a prefeitura, quando precisa, usa este ginásio. Aí tem creche, é um complexo. Agora, esse número já está desatualizado. Quando foi feito esse PowerPoint, era 920 células. Estamos com 960 e com um alvo, agora em agosto, de 1.000 células. A igreja tem uma rádio, a Rádio Cidade, é a mais antiga rádio da cidade. A igreja adquiriu, comprou e hoje é uma ferramenta muito importante para abençoar a cidade. A rede Inspire de igrejas, são mais de 300 igrejas afiliadas, as igrejas servindo a comunidade. Esses aí são os guardiões. O pastor falou sobre a necessidade de plantar igrejas. São filhos da igreja, jovens, líderes, que estamos enviando para plantar novas igrejas. E essas igrejas vão ser pastoreadas pelos nossos filhos espirituais. Pode passar? Tem um PowerPoint aí, não sei se está aí, com as fotos da colina, né? Que aí a gente queria mostrar também. Está aí? Esse PowerPoint antes da mensagem? Vai procurar lá. Então, gente, uma igreja, esta igreja aqui não é o ponto de chegada. A Igreja Atitude na Barra, ela é o ponto de partida. Porque se você só chegou na igreja, você não chegou a lugar nenhum. Porque cada crente tem um ministério dentro da igreja e tem também uma missão no mundo. E cada um aqui faz parte dessa missão. Deus chamou o seu pastor para ser pastor da igreja, pastor líder. Mas, naturalmente, toda a igreja, ela faz parte
da comissão, do grande envio do Senhor Jesus. Então, se você chegou nesta igreja, prepare-se para cada vez mais ser usado por Deus para o envio, para ir para as nações, para os desafios de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 17, e nós vamos ler esse texto. Dani, se por acaso a Sandra não mandou, pede a ela que ela manda, eu mando no final, aqui, logo depois, o PowerPoint das fotos lá da colina, tá bem? Ela está online lá. Atos capítulo 17. O tema da mensagem de hoje é a invasão do reino do céu na cultura da terra. Você pode dizer isso comigo? A invasão do reino do céu na cultura da terra. Qual texto? Atos 17, de 1 a 34. Abra sua Bíblia, pegue um papel, vamos anotar alguns princípios aí. Deus tem falado muito ao meu coração sobre a questão da igreja, ela viver com a cultura do céu na terra. Ontem à noite, cantou uma canção aqui que é muito forte. Pai nosso que estás nos céus, que o teu reino venha a nós. Sabe qual é o problema da igreja? É que nós estamos querendo céu lá para depois que a gente morrer. E aqui é ser dirigida pela cultura da terra. Não, esta igreja não é hedonista, não é o prazer pelo prazer, não é a cultura da terra invadindo a terra, é que o teu reino venha a nós. Então, o que vai fazer a igreja Atitude viver os seus melhores anos é que cada vez mais a cultura do céu invada a terra. Que os valores do reino dos céus invadam a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família e a igreja. Não é terra, terra, é céu, terra. A igreja, ela, no século IV, Constantino, ele, com medo do cristianismo crescer demais e o Império Romano perder o controle, o que o imperador decretou? Que a igreja fosse encampada pelo Império Romano. Correto? Não é isso que aconteceu? Então, igreja e Estado virou a mesma coisa. Aí a igreja começou a ser dirigida pelos instrumentos da terra. Aí você viu que na igreja entrou quórum, fórum, pareceres, estratégias que são terrenas e entraram dentro da igreja. E a igreja começou a perder os princípios do céu. Dons, voto, jejum, vida na vida, discipulado, células, tudo isso são culturas do céu na terra. Mas como a igreja, ela ficou junto com o Estado, os elementos do Estado invadiram a igreja. E a igreja se institucionalizou e também se paralisou, porque ficou muito pesada. Aí avança a história, ao ponto da igreja precisar de uma grande reforma. E no século XVI, Deus levanta Lutero, Calvino, Zwinglio e reforma a igreja. Mas note bem, é uma reforma, é uma reforma. Quando você, na sua casa, reforma, você não muda as fundações, você não muda a estrutura, continua a mesma. E a igreja continuou pesada. Aí a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, ela continuou com a mesma estrutura. E o que acontece hoje? Meus irmãos, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, toda igreja que continuar com muita estrutura, ela fica pesada e lenta, como o Estado. Burocrática, pesada, e as pessoas começam o quê? A ir embora. Porque não é a estrutura que muda a vida de ninguém. Não é a ata, o fórum, o parecer, a assembleia. Não é isso que muda a vida das pessoas. Mas é o discipulado, é o evangelismo, é a ação social, é a causa de cada um cristão. Meus irmãos, ninguém vai ficar, por exemplo, essa igreja tem muito jovem. Nenhum jovem vai ficar nesta igreja com alguém dizendo simplesmente para eles, não transe antes do seu casamento. Cada jovem, ele quer uma missão de vida. Por que hoje tem jovens se alistando na Europa e nos Estados Unidos por exército islâmico? É uma coisa louca.
os decapitadores de cabeça. Mas eles veem naquilo uma causa. Muitos jovens que perderam a sua cidadania, eles são descendentes de árabes, mas nasceram numa outra cultura europeia, eles nem se sentem árabes, nem se sentem europeus e estão confusos. O que eles precisam? Uma causa. Aí chega alguém maluco dizendo, se alista nessa causa, eu vou te dar um salário, você vai ter meninas para transar, você, quando morrer por esta causa, vai para o céu, vai para o paraíso. Ele vê naquilo uma causa. Bom, a minha vida está toda lascada mesmo. Eu não tenho identidade, eu não queria vir para cá, os meus pais vieram, hoje eu não sou aceito na cultura europeia, hoje eu não sou aceito na cultura... Eles estão sem cultura. A igreja, ela é uma instituição do céu na terra. E nós precisamos da cultura do céu para viver os ministérios na terra. E fazer a igreja a instituição que faz a diferença na terra. Mas para isso nós precisamos da cultura do céu. E nesse texto de Atos nós vamos ver isso nesta manhã. Eu vou ler com você, não vou ler todo o texto, mas você abre a sua Bíblia, pega um papel e uma caneta, e nós vamos acompanhar aqui alguns princípios da invasão do reino do céu na cultura da terra. Fazer com que os princípios e a cultura do céu que estão na Bíblia possam dirigir a nossa vida, nossa família, nossa célula e nossa igreja. E a gente não se institucionalize e fique perdido na história, mas a igreja seja esse movimento vivo, divino e livre. Vamos ver então Atos, que é a história continuando. Você sabia que Atos é o único livro que não fecha, né? Tem 28 capítulos aqui, e Atos 29 é a Igreja Atitude aqui na Barra da Tijuca. É a igreja da cidade em São José dos Campos. É a igreja em movimento hoje. Então esse livro não fecha. E é por isso que eu gosto mais de livro de Atos e não livro de Atas. Porque livro de Atas olha para o passado e livro de Atos olha para frente, para o futuro, para o movimento. Esta igreja é uma força em movimento. É a cultura do céu invadindo a terra. O pastor acabou de orar ali conosco no gabinete, que ele não quer mais ver as praias da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, cheio de pessoas embriagadas, cheio de pessoas drogadas, cheio de pessoas se prostituindo, com pessoas vendendo-se por sexo. Mas para isso é necessária a cultura do céu invadir a terra. Porque a cultura da terra é o pecado, é a iniquidade, é a maledicência, é a corrupção, é a idolatria, é a feitiçaria. E esta cultura só pode ser mudada com uma invasão da oração de Jesus. Que o teu reino venha à terra. Então vamos lá no texto que fala sobre a vida do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Primeiro em Tessalônica. Nós vamos ver aqui em 3 cidades que Paulo passou: Tessalônica, Bereia e Atenas. Diga comigo: Tessalônica, Bereia e Atenas. Em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo era do seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus a quem proclama é o Cristo. Verso 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e uma multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e os outros a fiança estipulada e os soltaram. Isso aconteceu em Tessalônica. Depois em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos foram enviados
Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando tudo, todos os dias, nas Escrituras, para ver se era isso mesmo. Depois, o texto continua, eles foram para Atenas. E enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? O que esse texto, que tem a ver com a história da igreja primitiva, no século 30 depois de Cristo, tem a ver conosco aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca? Tem tudo a ver. Aqui nesse texto não fala simplesmente de história, tem história aqui. A história do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, das primeiras viagens missionárias, do evangelho indo de Jerusalém para a Europa, chegando à Grécia. Essas 3 cidades são cidades gregas, a cidade de Tessalônica, de Bereia e de Atenas. Mas isso aqui tem a ver com a gente hoje. Há um reino, se há um reino, meus irmãos, minhas irmãs, esse rei não está fora do controle. Há um rei, há um cetro, há um trono, há uma majestade, há uma autoridade, e o mundo não está louco e perdido. Deus está no governo, no controle de todas essas coisas. Não fique apavorado aí, mas porque tem tantas leis, tem tanta situação de crise, tanta situação de calamidades. Meu irmão, quem está em crise é o mundo, o reino do Senhor estabelecido. Deus, Ele é rei, Ele governa, Ele tem tudo em suas mãos, há um cetro, há um trono, há um poder, há uma majestade. Apocalipse 11, verso 15 diz o seguinte: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Cremos nisso ou não? Cremos. Então você não vai ficar com a última notícia dada pela CNN, pela Reuters, para Globo ou qualquer meio de comunicação, passando de que o mundo está em crise, e você pega essa crise e isso paralisa você. Nós nunca tivemos tantas igrejas, nós nunca tivemos tantos seminários, nós nunca tivemos tantas oportunidades de pregar o Evangelho. Nunca produzimos tanta tradução de Bíblias, nunca se converteu tanta gente. Há uma conversão em massa no Irã. Mais de 150 milhões de iranianos estão agora com a Bíblia em face, que é a língua original para o povo do Irã, pela primeira vez na história. Isso é um avivamento. Nunca plantamos tantas igrejas, nunca traduzimos tantas Bíblias, nunca escrevemos tantos livros, nunca gravamos tantas músicas, tantas composições, nunca tivemos tantas igrejas. Em 21 séculos de cristandade, se você pegar um avião hoje, você pode se dirigir às maiores igrejas que já existiram em 21 séculos do cristianismo. Olha esta igreja aqui, lotada nesta manhã, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu na história. Nunca teve uma igreja tão grande, batista, no Rio de Janeiro, e isso está acontecendo aqui no mês de julho de 2015. Então isso mostra que Deus está no governo, Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele tem planos a despeito das histórias ruins do mundo. Você não pode ficar paralisado, acuado. Mas é tanta notícia ruim. É o ISIS. É isso, aquilo outro. Eu sei, o mundo está em crise. Mas há um reino estabelecido. E esse é o reino do Senhor. E nós estamos aqui para fazer a diferença. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20. O que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de outro país num território estrangeiro. Igreja Atitude, é assim que essa igreja deve viver. Vocês estão no Rio de Janeiro, estão na Barra da Tijuca, mas você representa aqui um reino. E esse reino não é desse mundo, esse reino é do nosso Senhor. Então o nosso comportamento tem que ser diferente. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos casais, os nossos casamentos precisam representar esse reino, que tem uma outra cultura. Nós estamos aqui representando um reino. Quando a gente vai numa embaixada, o embaixador e os funcionários daquela embaixada, eles vivem de acordo com a cultura daquele país. O Brasil tem
representação diplomática de países estrangeiros que ele tem relações, de cerca de 170 embaixadas lá em Brasília. Como que vivem esses embaixadores? De acordo com a cultura do seu país. Quando o Brasil aceitou ter relações diplomáticas com esse país, ele cedeu um terreno que dentro daquele terreno não é terra do Brasil. Se houver um problema ali, quem tem que investigar é a polícia daquele país, porque a nossa Polícia Federal não pode entrar dentro daquele terreno sem autorização. Ali a cultura é outra, a comida é outra, o jeito de se vestir é outro. Por quê? Aquilo é uma embaixada daquele país. A igreja, ela é uma embaixada do reino dos céus na terra. Ela tem que ter relações com o mundo, mas ela não pode se esquecer que ela representa um outro universo, uma outra cultura. Então, se o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, diz Apocalipse 11:15, ele reinará para todo sempre. Então, eu e você somos súditos deste reino. E nós temos que trazer a cultura do céu para invadir a terra. E isso faz toda a diferença. Anote 8 princípios da cultura do céu para invadir a terra através da igreja Atitude. E aí os melhores anos desta igreja estarão por vir. Que cada crente, cada discípulo desta igreja nesta manhã, incorpore esses princípios. E você se lembre que antes de ser brasileiro, antes de ser fluminense, antes de ser carioca, você é um cidadão do reino. E isso faz com que você viva de maneira diferente. Não é melhor do que pior do que ninguém. Todas as pessoas que estão nesses condomínios ao redor aqui, eles não são melhores ou piores do que cada um de nós aqui. Eles são diferentes, porque eles não conhecem a cultura do reino, mas eu e você conhecemos. E isso não nos deve fazer religiosos, mas isso deve nos fazer discípulos. A primeira coisa, anote aí, e isso tem movido hoje, isso queima no meu coração. E eu quero ver cada um dos nossos discípulos lá em São José dos Campos, os mais de 12 mil membros em São José, quase 15 da nossa rede de igreja, cada um das nossas 1000 células vivendo esse princípio. Sabe por quê? Esse é o nosso destino, não há como retroceder. Nossos barcos já foram queimados na praia, nós temos que avançar, nós temos que deixar o céu vazar sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Não tem como voltar para o mundo. Diga comigo, o mundo não mais. Porque representa uma outra cultura, uma outra representação. Esse número não me serve mais. Eu vou viver no mundo, mas não com a cultura do mundo. Em primeiro lugar, você muda a realidade dos lugares por onde passa. Quando você recebe a cultura do céu na sua vida, a sua vida muda, o seu casamento muda, e onde você trabalhar, você tem que deixar alguma mudança. Você não pode trabalhar numa empresa e quando sair de lá, deixá-la pior do que você encontrou. Porque você não é mais desse mundo. Você tem um outro valor, uma outra cultura. Veja bem o apóstolo Paulo. Ele tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegou a Tessalônica, passou em Bereia e passou por Atenas. A cultura do reino de Deus não faz a gente fixar num lugar. A gente tem a visão de transitórios, de passageiro. Você é peregrino em terra estranha. Vamos ler isso juntos? Tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica. É assim, você tem que viver em transitoriedade. Você está na cidade do Rio de Janeiro, mas se a sua igreja o enviar, você vai para qualquer lugar que esta igreja enviar. Amém? Esta perspectiva. Ah, mas eu estou aqui, finquei raiz. Você não é um monumento, você é um movimento de Deus. Você faz parte de um movimento. O que Deus está fazendo aqui na Barra da Tijuca não vai ficar só aqui. É algo que é muito além de uma cidade. Uma igreja chamada, uma igreja que tem a compreensão da grande comissão, não pode ficar apenas recebendo na sua cidade. Ela precisa estar consciente de envio. Aquela foto que eu mostrei para vocês na frente da igreja com 40 jovens, eles têm suas profissões, eles têm o seu trabalho, mas quando anunciamos a visão e dizemos, nós precisamos de novos guardiões para plantar igrejas, eles disseram sim. E não existe altar sem sacrifício. Você precisa abrir mão de alguma coisa. O que Deus está te falando? Você tem uma chamada ou para ir ou para ficar, mas que você tem uma chamada, você tem.
É o tempo todo. E há uma capacitação que o Espírito Santo dá para você orar, contribuir, ir, viver, plantar a igreja como estilo de vida. Em 1 João capítulo 2, verso 20 diz: mas há uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Gente, isso aqui desmistifica a coisa. Não é o pastor presidente que é o ungidão. Todos nós somos sacerdotes. Um dia, Deus escolheu a nação de Israel para que eles pudessem ganhar o mundo. Mas eles ficaram orgulhosos. Eles falaram assim: não, mas nós temos o Deus de Israel. E aí, você sabia que os judeus é a única religião que não faz evangelismo, proselitismo? Muçulmano faz, budismo faz, judaísmo não faz. Porque eles se bastam. O judeu acha assim: nós temos o Deus de Israel, ele é nosso, vamos botar uma cerca em volta aqui do nosso país, da terra de Canaã, terra que Deus nos deu, e pronto. Aí sabe o que Deus fez? Parou o seu plano? Ele tinha escolhido o povo de Israel para ir para todas as nações. O livro de Salmos está repleto de dizer: todas as nações da terra verão a minha glória. Não está escrito isso? Está. Só que aí o povo de Israel não quis. Sabe o que Deus fez? Criou o novo Israel. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus criou o novo Israel. Então, há uma responsabilidade do mundo que estava sobre os judeus. Os judeus não quiseram ir, então ele falou assim, ó, passa a vez na fila. Deixa eu ir. Aí ele enviou o filho dele, judeu, para apresentar o plano de redenção do mundo, e morreu por ele. E aí nasceu o novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja não pode ficar restrita a um território. O campus da igreja Atitude não é o mundo é o campus dessa igreja. O mundo é o campus dessa igreja. E aí vem o Novo Testamento, e essa verdade apostólica, neotestamentária, é sobre todos nós. Por que nós podemos ir a todas as cidades? Todas as cidades. Por quê? Vamos ler? Vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Qual é a unção? A unção que procede não é da santa, é do santo. Não é da mãe doeira, é do pai droeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Brasil não precisa de uma senhora, o Brasil precisa de um Senhor. E esse Senhor nos deu o conhecimento, está aqui, ó. Quando a Bíblia diz que todos têm conhecimento, é porque era uma palavra que todo mundo teria a Bíblia traduzida na sua língua para o seu entendimento. Então você tem uma unção que é o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos veio uma chama. Faz assim na sua cabeça, ó. Em Tabernáculos, em Pentecoste, veio uma chama. E essa chama foi colocada dentro de você. E hoje, ela está dizendo ao mundo inteiro que você tem uma unção. Não é uma unção só de pastor. É uma unção de todo aquele que diz que aceita ser enviado. E você tem o conhecimento, porque é a Bíblia. E aí, isso é a igreja. A igreja é a grande comissão, com a unção na cabeça, que é o Espírito Santo, e a Bíblia no coração e na mente. E aí não tem fronteira, todo lugar. Pegou aí? Quando você vive a cultura do céu invadindo a terra, você muda a realidade por onde passa. Paulo, aonde ele passou, alguma coisa aconteceu. Ele passou em Tessalônica, ele passou em Bereia, ele passou em Atenas. As coisas mudaram. Onde eu e você passarmos, também as coisas têm que mudar. Na nossa família, no nosso trabalho, no bairro, onde Deus nos mandar. Você pode não mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar a vida das pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Segundo, você prega o evangelho sem distrações. E Paulo diz o texto de Atos capítulo 17, versos 2 e 3. Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base nas Escrituras, provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar. Ele prega uma doutrina nova para os gregos, mas uma doutrina fundamental para a fé, o Cristo ressurreto. Os gregos não acreditavam na ressurreição, então Paulo tinha que ir direto ao ponto. Que esta igreja use vários meios para evangelizar, que esta igreja use vários ambientes. Pode ser o ambiente do trabalho, da célula e das celebrações, mas que ela nunca pare de anunciar o Cristo ressurreto. É o evangelho sem distrações. Nós estamos vivendo um tempo, gente, de mercadoria.
um tempo que o evangelho ficou barato demais. Nós não podemos ser irresponsáveis, nem o Josué nem eu, de colocar na fachada da igreja, pare de sofrer, porque isso não é pregação do evangelho, isso é despregação do evangelho. Jesus não nos mandou dizer pare de sofrer, ele disse, se você sofrer, tem de bom ânimo, porque eu venci. O evangelho de Jesus não nos faz gerar crentes moles, crentes flácidos, crentes que derretem, mas sim carvalhos de justiça. Gente que acredita que se está ruim é porque não chegou ao fim. Gente que passa pela sua sexta-feira difícil, mas acredita que o seu domingo vai chegar. Gente que acredita que com Jesus no barco tudo vai bem. Não é um evangelho barato que a gente chega aqui num supermercado da fé e recebe a cura e vai embora. Eu não sei se você sabia, mas 100% das pessoas na Terra morrem. E 100% das pessoas que são curadas também um dia vão morrer. Eu quero as curas de Deus sobre a minha vida, mas eu quero, sobretudo, que o reino de Deus venha à terra através da minha vida. E que pelo menos uma pessoa, pelo menos uma realidade seja transformada na minha geração. Então, meu irmão, acredite, há uma centralidade do evangelho. Isso não pode se perder. Numa igreja flácida, inoperante, onde as pessoas só querem o seu bem-estar. Isso aqui é uma central de avivamento, é uma central de envio, onde as pessoas não chegam aqui para serem servidas, mas elas saem daqui para servir. Onde a igreja entende que nós estamos aqui é para mais um discipulado pessoal, é para mais uma célula, é para mais uma igreja. Prega o evangelho sem distrações. Na Bíblia Shed, a tradução de Almeida, diz que Paulo arrasou com eles. Não fomos nós, nem eu e o Josué, que inventamos a série de mensagens. Paulo já fez uma campanha de 21 dias, 3 semanas, diz o texto, não foi? Ele não pregou sermão avulso, não, Josué. Ele ficou 3 semanas, 3 sábados, 21 dias. Às vezes é assim. Você vai evangelizar alguém, a pessoa se converte rapidamente. Mas às vezes é necessário você perseverar e fazer 3 visitas e 21 visitas, uma campanha de 21 dias. Centralizando no Cristo ressurreto. Eu gosto de dizer que na Bíblia Shed, na questão não é Paulo que arrasou com eles 3 dias. Eu acho que Paulo arrasou com eles em 3 dias, pregando a Bíblia, o Cristo ressurreto. Pregamos a vida. Há um lema dos morávios, um grande avivamento que aconteceu na Dinamarca, nos países nórdicos da Europa, que era esta a ênfase. Ganhe para o Cordeiro que foi morto a recompensa pelo seu sofrimento. Jesus sofreu por nós, Jesus morreu por nós, mas há uma recompensa pelo sofrimento de Jesus. Ganhe para o Cordeiro a recompensa do seu sofrimento. Quer dizer, mais um que você ganha para Jesus, mais uma célula que você abre, mais uma pessoa que você discipula e mais uma igreja que vai ser aberta. É a recompensa pelo sofrimento do Cordeiro. Que esse lema dos morávios possa também ser um lema do grande movimento de Deus através da igreja Atitude. Amém? 3. Você celebra os resultados da colheita. Por quê? Se você faz do jeito de Deus, da cultura do céu invadindo a terra, dá certo. Primeira coisa, você transforma realidades. Não é? Se você transforma realidades, as coisas vão acontecer. Segundo, você prega o evangelho. Terceiro, vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Ah, vai. Veja aí o texto. Verso de número 4. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como os muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. As mulheres granfinas começaram a se converter. Minhas irmãs, ganhem mulheres da alta sociedade, que a High Society aqui da região da Barra da Tijuca se converta nesta igreja. E não vamos estar fazendo nada além do que aconteceu no 1º século, do que aconteceu na sucessão da igreja apostólica. Homens tementes a Deus e mulheres de alta posição. Prepare-se, se você fizer do jeito de Deus, para colher os resultados. Quando temos consciência de que somos enviados, pregamos da forma certa, os resultados vêm. Nós não fabricamos crescimento de igreja, nós só fazemos do jeito de Deus e os resultados virão. O pastor Josué, ele não está preocupado que a igreja não cresça. Essa igreja tem crescido acima da média. Esta igreja tem 15 anos, ela está no seu 4º endereço. Ele assumiu aqui há 13 anos atrás uma igreja que tinha 26 pessoas, quer dizer, uma célula grandinha. Era isso que era a igreja. 2 anos.
12 anos você está aqui. Então a igreja tem 15 anos, ele assumiu a igreja quando a igreja tinha apenas 3 aninhos, e era uma célula, não é? 26 pessoas, era uma célula. Só que começou a fazer do jeito de Deus. O que aconteceu? A igreja cresceu. Meus irmãos, é só vocês não pararem de fazer do jeito de Deus que vai continuar crescendo. E não crescendo como supermercado de gente, mas crescendo com saúde. Agora, o que ele percebe? Cresceu e está estabilizando. E sabe por que está estabilizando? Porque talvez alguns acharam que agora já chegou. Agora nós temos um terreno de 15 mil metros, agora nós colocamos lá uma tenda confortável, tem ar-condicionado, nós vamos colocar o forro, e tá bom, pastor, e tá bom. Não chegaram a lugar nenhum, porque Deus não terminou a obra que Ele começou. Ninguém gosta de obra pela metade. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. E você tem que ter a perspectiva de que você também é enviado no seu trabalho ou para viver de tempo integral no ministério. A questão é, você precisa viver celebrando os resultados da colheita. Os milagres do céu revelam cada vez mais na terra. E esta igreja seja um lugar de apontamento de ver os milagres do céu na terra. E não pensa que é só cura, não. Deus trabalha em cooperação com a igreja. Veja bem aí, se acontecer evangelismo por parte desta igreja, sabe o que vai acontecer? O milagre da conversão. Se acontecer batismo nesta igreja, vai acontecer o milagre da mudança de vida. Se acontecer o discipulado da igreja, vai acontecer o milagre do crescimento. Se acontecer a mentoria de novos líderes, vai acontecer o milagre do envio. Note bem, igreja, para esse quadro aqui, evangelismo, batismo, discipulado e mentoria não é coisa que Deus vai enviar anjos. Aqui já estão os líderes, aqui já estão os missionários, homens e mulheres, adolescentes e jovens, que vão fazer evangelismo, batismo, discipulado e mentoria. Mas a invasão do céu invade a terra. E como somos trabalhadores que cooperam com Deus, aí entra a ação do Espírito Santo. Só Deus faz conversão, mudança, maturidade e envio. Então, esperem para ver o céu invadindo a terra. À medida em que a igreja coopera com Deus e cada um faz a sua parte. Se você faz o evangelismo, o Espírito Santo traz a conversão. Se você faz o batismo, o Espírito Santo traz a mudança de vida. Se você faz o discipulado, o Espírito Santo dá o crescimento. Se você faz a mentoria, Deus vai convidar a pessoa a ser enviada. Então, é só trabalhar com Deus. Aí, gente, a igreja cresce. Agora, note bem, não tem confusão aí, não tem pecado aí, não tem vida de iniquidade aí, porque isso é a cultura do mundo invadindo a igreja. Vamos focar nisso aqui, e o reino de Deus vai invadir a terra, numa igreja saudável, numa igreja multiplicadora para a honra e glória do Senhor. Mas quarto, prepare-se, você vai ter que lidar com a inveja dos acomodados. Eles sempre estão conosco. Jesus não disse, mas quase disse. Ele disse que os pobres estareis convosco. Mas quase que ele disse que os acomodados e os invejosos também estarão convosco. No verso 15, Paulo estava lá pregando o evangelho. Ele estava lá passando por cada cidade tinha transformação. Ele estava focado em pregar o Cristo ressurreto. Os resultados estavam aflorando, gente se convertendo, mulheres da alta sociedade, homens tementes a Deus. Aí o que acontece? Vêm os invejosos acomodados. Tom Jobim já disse que no Brasil, infelizmente, ser bem-sucedido é ofensa pessoal. Preparem-se também para lidar com os invejosos. À medida em que a igreja cresce, desperta a inveja. Olha só o que está aqui no texto. Verso 5, Atos 17. Muitos judeus ficaram com... E como no nosso caso aqui nós não temos tanto judeu, quem que vai ficar com inveja? São os evangélicos. Raça. São os crentes. Gente, como que nós temos que lutar com isso? Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. À medida que a igreja cresce, vocês têm que manter o coração sensível e o pelo duro aqui atrás, para não ficar dodói com qualquer coisa. Vão criticar a igreja, vão falar do seu pastor, mas vocês têm que saber aquele que chamou vocês e a quem vocês querem agradar.
dois grupos de pessoas: os religiosos invejosos e os à toa desocupados. Tem sempre alguém na praça à toa. E diz que os religiosos foram lá, pegaram esses à toa na praça e foram causar tumulto. E em templos de www, World Wide Web, o que não falta é gente à toa na internet criticando os outros. E, meu irmão, você tem que usar as suas redes sociais, não é para bisbilhotar a vida dos outros. O seu Twitter, Facebook e Instagram tem que ser o seu púlpito. É para você compartilhar 40 dias de amor, é para você compartilhar os sermões, é para você compartilhar os sinais de Deus, aquilo que Deus está fazendo com você, você compartilhar onde você está sendo tratado. E sabe o que acontece? Quem quer seguir o reino de Deus vai seguir você. E quem não quer seguir o reino de Deus vai descurtir você. E é a melhor coisa do mundo. Você pegar suas redes sociais para ficar mostrando o seu corpo, só futilidades. Não perca seu tempo, porque lembra-se, você é um embaixador do reino dos céus na terra. Se Jesus estivesse em nossos dias, ele teria redes sociais. E a pergunta é, o que ele ia colocar lá? O que você tem colocado lá? Compartilha o reino de Deus na terra ou é só sobre você? É só sobre futilidades? Na Bíblia, Shed diz, homens maus da malandragem. Que em nome de Jesus, na igreja atitude, até porque o seu nome diz é atitude, que não seja encontrado malandro. Que não tenha malandro carioca aqui não. Aqui tenha homens e mulheres, discípulos de verdade. Gente que entende que é adolescente para ganhar os adolescentes da sua geração. Jovens que entendem que são jovens para ganhar os jovens da sua geração. Mulheres para ganhar as mulheres desta geração. As mulheres de alta sociedade. Diz o texto que a malandragem da praça atrapalhou o evangelismo de Paulo em Tessalônica. Porque mente vazia é oficina do diabo. Ou você se ocupa com as coisas de Deus, ou o diabo vai ocupar-se com as suas coisas. É verdade. Glória a Deus. E sexto, anota aí, irmão. Você precisa pagar o preço da obediência. Sabe por quê? Não tem almoço grátis. Se você fizer do jeito de Deus e a cultura do céu na terra, você vai ter que pagar o preço. Vai ser mal compreendido, vai ser mal interpretado, pessoas vão olhar para você, fazer o quê? Jesus foi chamado de Belzebu. Enquanto que você não estiver nesse nível, você está abaixo dele. Diz o texto, versos 5 a 7, invadiram a casa de Jason. O que Jason fez, gente? Jason só deu guarida a Paulo e Silas. É isso mesmo. Você vai fazer tudo certinho e ainda vai vir gente e ainda vai criar tumulto na sua vida. Mas você precisa entender o seguinte. Você tem que fazer igual aquela jornalista aí da Globo, que fez dessa palhaçada do racismo. A menina, sabe por quê que fizeram aquilo com ela? Porque a menina é bonita, bem-sucedida e está em início de carreira. Aí tem gente mal amada dentro da sua casa que está lá, feia, fedida, reclamando, e aí não pode ver ninguém prosperando, que começa a criticar. Sabe o que ela disse? Enquanto que eu passo, os cães ladram. Sabe o que aconteceu? Ela era só uma menina do tempo. Se tornou a mais famosa menina do tempo. Seus inimigos vão te promover. Seus inimigos vão te promover. Seus inimigos vão te promover. Vai ver agora, quando ela for renegociar o contrato dela, os seus inimigos vão fazer o seu passe valer mais alto. Às vezes a beleza incomoda. A fé incomoda. Estar bem consigo mesmo incomoda. Então, meu irmão, prepare-se, porque esta igreja só está no começo. Essa igreja está no começo. Glória a Deus. Jason, ele teve que pagar no bolso pela sua obediência. Sabe que o assunto foi para onde? Na delegacia. E ele, para ser solto, teve que pagar fiança. Mas ele não fez nada de errado. Ele abrigou Paulo e Silas, mas tinha os invejosos de plantão. Tinha os malandros da praça. A cultura do céu na terra incomoda. Tem igreja que prefere ficar com a cultura da terra. Tudo organizado, tudo dentro dos normais do homem.
E pastor, esse negócio de vigília, se a gente começar a fazer vigília demais, aí vai que o céu invade a terra mesmo, pastor? E daqui a pouco tem muita gente aqui. E esse negócio de evangelismo, pastor? E na célula não, pastor. Meu irmão, se você quer conforto, a Igreja Atitude já não é mais do seu número. Porque ela decidiu ser uma igreja fora das quatro paredes. Ela decidiu ir levar o evangelho durante o carnaval para a beira da orla. Porque o evangelho precisa estar atuante no carnaval. Ué, nós vamos tirar o evangelismo, ele vai entrar de folga durante o carnaval do Rio de Janeiro? Não, de jeito nenhum. Então você tem que pagar o preço pela obediência. Jason pagou o preço por receber homens de Deus na sua casa, invadiram na sua casa, arrastaram até delegacia de polícia, ele foi acusado, teve que pagar do seu bolso, porque havia uma frase: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Vão olhar aqui também para esse campo central aqui, o campus sede da Igreja Atitude na Barra da Tijuca, nos Pontões, e vão dizer: esses que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. E você vai dizer: presente, cheguei. Aleluia, glória a Deus. E o texto continua, porque a obediência nunca sai de graça. Mas quando a cultura do céu invade a terra, sexto, você está pronto para aceitar novos desafios. Ué, a fiança estava paga. A bagunça agora estava tranquila. Agora era a hora de ficar em Tessalônica, não era? Agora tinha que ficar lá. Mas diz o texto no verso 10, o que aconteceu, igreja? Logo que anoiteceu, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Esse é o senso de humor do nosso Deus. Quando está tudo calmo, tudo tranquilo, a fiança está paga, está tudo tranquilo, Deus fala: Paulo, Tessalônica acabou, agora você tem que ir para o próximo desafio, Bereia. Meu irmão, se você está numa zona de conforto, é porque talvez você já tenha que estar num outro nível, em outro ministério, em outro lugar, porque Deus não é Deus que faz as coisas tudo sobre o nosso controle e tranquilidade. Aquele texto de Ezequiel, que manda ele profetizar sobre ossos secos, disse que antes de haver tecido, ligamentos, músculos e juntas, houve um barulho de osso com osso. Antes de Deus colocar você de pé, Ele vai querer fazer um barulho na sua vida e fazer coisas sair do lugar. Osso com osso gera barulho, mas depois o esqueleto estava de pé. E ele foi revestido, e havia tecido, havia carne, havia músculo, então havia movimento. Para Deus movimentar você, Ele vai ter que mexer na sua zona de conforto. Mexer na sua zona de conforto é às vezes mexer no seu bolso, é às vezes mexer na sua acomodação. Mas Paulo disse: estou pronto para um novo desafio. Era a hora de mudar. Uma igreja em movimento é uma igreja que está pronta a mudar. O trabalho estava feito naquela cidade, agora era para ir para outro lugar. E eles foram então, Paulo e Silas simplesmente deixaram tudo em Tessalônica e foram para Bereia, que era o próximo desafio. O desafio agora não era tanto de evangelismo, era um desafio de discipulado, porque os cristãos ali de Bereia, eles eram muito aplicados à palavra. Mas você sabe, né? Tem gente que estuda demais, só que aí tem prática de menos. Aí fica crente cabeção. Ele tem cabeça demais e perde menos, fica meio dinossauro. A mão pequena e o cabeção grande. Tem gente que se especializa em estudar a Bíblia. Estuda, até parece que vai morrer, chegar no céu e vai dar aula para Jesus. Não, meu irmão. Tudo que Jesus fala que você estuda, você tem que aplicar. Estudar e aplicar. Porque a Bíblia é um livro de fé e prática. Não há base bíblica, gente, para se fechar dentro de um mosteiro e estudar a Bíblia e viver como um eremitão dentro de um convento. Jesus é o Jesus das ruas, das praças. É o Jesus fora do templo. E o que acontece? Diz o verso 13, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, o que aconteceu? Eles foram para lá também. Por que esses judeus não foram para lá antes de Paulo? Porque Paulo incomodava. Eles podiam ter saído de Tessalônica e irem para Bereia, mas eles não tinham motivo. Que você seja um motivo para que a acomodação possa ir embora e possa gerar uma convulsão no mundo espiritual através da sua vida. Paulo gerava uma convulsão
Meus irmãos, eu creio, pega essa palavra, o pastor Josué falou, meus irmãos, eu estou persuadido disso. Se você não quiser se converter na minha cidade, você tem que se mudar da minha cidade. Porque eu não pastoreio só a nossa igreja, eu pastoreio a nossa cidade. Esta igreja não está aqui só para os que chegaram, ela está aqui para aqueles que vão chegar em nome de Jesus. Dirigiam-se para lá agitando a multidão. Não deixe que a perseguição, a crítica e a indiferença dos religiosos, dos atoas e da malandragem faça com que você pare, mas que seja um combustível para que você avance, para que os melhores anos de conquista dessa igreja ainda estejam por vir. 7º e penúltimo, a invasão do reino do céu na terra gera um estilo de vida que você reage contra o pecado. E aí Paulo fica em Bereia, mas fica pouco tempo, porque logo chega o desafio de ir para Atenas, a capital do mundo grego. E aí Paulo vai embora. Só que ele deixa Timóteo e Silas em Bereia. Não é isso que está no texto? Ele deixou Timóteo e Silas em Bereia. Aí ele chega em Atenas e tem que esperar. A princípio, ele tem que ir, ficar dentro de casa e esperar Paulo e Silas para que aí eles possam evangelizar. Mas, meus irmãos, quando a cultura do céu invade a terra, há uma convulsão na gente que a gente não quer parar de evangelizar, de pregar, de batizar, de ver. E aí Paulo, diz o texto, veja aí no verso de número 16, enquanto esperava, diga comigo, enquanto esperava, mais uma vez, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A primeira coisa que precisa invadir o coração de todos nós é uma santa indignação com o status quo. Que você veja a prostituição, que você veja a corrupção, que você veja a situação errada do mundo, e você não se acomode dentro de casa, mas que gere uma convulsão de você orar mais, jejuar mais, ofertar mais, disponibilizar a sua casa e ir para que mude realidade. Paulo podia ter ficado dentro de casa, lá em Atenas, e dizer, não, eu estou esperando Timóteo e Silas chegarem. Quando os meus discípulos chegarem, aí eu vou para a rua. Não diz o texto que primeiro veio uma indignação. Meu irmão, não corre versículo dentro da sua artéria e da sua veia, não. Corre sangue. E tem um sangue aí que tem que te gerar uma indignação. Quando você vê fome, você tem que trazer alimento para a igreja. Quando você vê notícia ruim, você tem que ser agente de boas novas, porque a cultura do céu invadir a terra leva a igreja a não se conformar com esse mundo. Diz Paulo Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Uma igreja inconformada, ela começa a crescer, ela começa a expandir. É o que está acontecendo aqui. E Paulo ficou indignado. A capital grega cheirava idolatria, hedonismo. Isso queimava o coração de Paulo, ao ponto dele não poder esperar por Silas e por Timóteo. Ele já foi fazendo a sua parte. Diz o verso 17 e 18, que Paulo então foi para a rua. Ele não podia ficar coado dentro de casa. Tem igrejas aqui no Rio de Janeiro que por causa da iniquidade, por causa da dor, por causa da violência, ficaram presas dentro das suas 4 paredes. Elas estão acuadas. Atenas é o Rio de Janeiro. E as igrejas ficaram dentro de casa. Quem sabe vai vir o Salvador do mundo. Quando Jesus voltar, ele vai queimar esses idólatras todos, esse povo todo aí que vai para o inferno. Não, mais um para Jesus. Mais um para Jesus. E Paulo, então, discutia na sinagoga dos judeus com os gregos temente a Deus. Diz o texto aí, onde está aí, gente? Olha aí, na praça principal, de vez em quando? Não, todos os dias. Enquanto que ele esperava Silas e Timóteo chegar, todos os dias. Que essa unção de ver as coisas acontecer todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Pegue a sua vida, pegue a sua célula. Esses 40 dias de amor, meus irmãos, são 7 domingos, são 6 semanas. Leia o devocional, faça atos de amor através da sua célula. Nós temos sugerido atos de amor. Tem coisas que a célula não precisa esperar a igreja, porque a célula é a igreja. Ajudar, abençoar casas, condomínios, ruas. Pode fazer, vocês estão livres. Esta igreja não quer reter, esta igreja quer comissionar. Comissionar. Tire ideias que o Senhor tem para você todos os dias, aqueles que ali estavam. E então eles encontraram os filósofos, estavam em Atenas, capital do mundo grego.
Mesmo sendo Roma agora comandante, havia os filósofos lá, tinha os estoicos e epicureus. Sabe que grupo é esse? Tinha uma filosofia de vida. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É bem do jeito que quem está vendo hoje. É prazer pelo prazer, a gente come hoje, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, então não importa que tem AIDS, não importa que tem doenças sexualmente transmissíveis, não importa isso, aquilo, outro, vamos viver, porque o meu desejo é o que vale a pena, é a minha vontade que importa. Era esse tipo de gente que vivia em Atenas. Aí Paulo chega para eles e começa a falar do Cristo ressurreto. E sabe o que aconteceu? Diz o texto que algumas pessoas disseram, quem é esse tagarela? Tem pessoas que vão dizer a mesma coisa. O que esse pastor Josué fica falando? O que esses pastores e pastoras dessa igreja estão falando? O que essa igreja Atitude tanto fala? Eu sei que vai ter esse tipo de gente, porque está escrito aqui que tinha. Mas o texto também diz que Paulo continuou pregando cada vez mais. Que as oposições não façam vocês parar, mas faça com que haja um tsunami do amor de Deus nessa cidade, através de 40 dias de amor, através das células, através das celebrações. E o que vai acontecer? Diz que eles estavam anunciando por toda parte. E aí entra o oitavo e o último princípio desse texto. Deus vai te dar oportunidades. Quando a cultura do céu invade a terra, sabe o que vem também? Oportunidades. Aí, Paulo, como ele não ficou dentro de casa em Atenas, não foi isso? Ele foi para as ruas e para as praças, ele começou a evangelizar os estoicos e epicureus, chamaram Paulo, seu tagarela, o senhor não quer falar no Areópago? Uau! O lugar mais importante de Atenas. Sabe por que ele foi falar no lugar mais importante de Atenas? Porque ele aceitou falar na rua e na praça. Talvez você quer começar a liderar na igreja quando o pastor Josué te der um microfone. Não. Primeiro você tem que começar lá na sua casa, convidando seus amigos, 2 ou 3, para uma célula. Talvez você já quer ser um pastor de rede. Não começa com o microfone, não. Começa com o trabalho. Com 14 anos, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, eu pregava aqui, pela região serrana do estado do Rio de Janeiro. 14 anos de idade. Meus pastores começaram a me dar oportunidade. Eu comecei a evangelizar, eu comecei a pregar. Eu ia para as fazendas, eu ia para lugares, às vezes ia falar para 2, 3 pessoas. Leva tempo, leva tempo. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito, o Senhor vai te colocar. Não despreze os pequenos começos, igreja. Não, essa igreja, ela é um case disso. Uma igreja que começou com 2, 3 pessoas. Hoje é a maior igreja evangélica, a maior igreja batista aqui da cidade do Rio de Janeiro. Paulo só foi falar no principal lugar de Atenas, porque ele não desprezou a oportunidade de falar nas ruas e nas praças. Comece a falar, não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa a sua posição social. Você tem uma unção sobre a sua cabeça. Há uma chama que está sobre a sua cabeça. E esta chama espanta as trevas. Esta chama incendeia. Esta chama traz uma convulsão no mundo espiritual. E levaram então ele para a reunião do Areópago. Aí ele chega lá e diz, com autoridade, atenienses, vejo que vocês são religiosos em muitos aspectos. Observei, diz o texto, cuidadosamente os seus objetos de culto. Não é porque falaram para ele, é porque ele andou pelas ruas, ele andou pelas praças. Ele, em vez de ficar em casa vendo o tempo passar, ele foi para a rua para acontecer. As igrejas que crescem são as igrejas que saem da acomodação, pagam o preço e vão para ver acontecer. Aí Deus as honra com crescimento. Deus honrou Paulo e leva ele para falar no Areópago, no lugar mais importante de Atenas. E aí ele começa a pregar lá. E aí ele pega a oportunidade. Ele falou assim, eu andei em todos os lugares. Aí eu vi um altar do meu Deus. Vocês nem sabiam, mas vocês já estavam esperando ele. Está escrito lá, ao Deus desconhecido. Agora ele não é mais desconhecido. Agora ele é conhecido porque o Cristo ressuscitou. Aquele Jesus de Nazaré, que foi morto em Jerusalém, ele ressuscitou. Vocês não conheciam, mas eu estou aqui para trazê-los. E ele está vivo em Atenas, glória a Deus. E o que aconteceu? No final do texto, diz que Dionísio, que trabalhava no Areópago, se converteu. Diz que Dâmaris se converteu. Por quê? Porque não é impossível para o Senhor.
as pessoas do mais elevado conhecimento intelectual e acadêmico, como o pastor falou ali da formatura do curso de medicina, vão se converter, porque, diga comigo, para Deus não é impossível. As pessoas mais nobres do Rio de Janeiro se converterão, e a Igreja Atitude, ela é a voz do Evangelho que Paulo pregou no Areópago, em Atenas, está pregando aqui hoje. Em cada casa, em cada celebração, nós temos uma dívida para com o mundo. Sabe qual é? Um encontro com Deus. Esta igreja tem uma dívida para com a cidade do Rio de Janeiro. Sabe qual é? Um encontro para com Deus. Então ela não pode parar. Enquanto a gente tiver R$1, nós vamos dar esse R$1. Enquanto a gente tiver um fôlego, nós vamos dar um fôlego. Enquanto a gente tiver uma casa, a gente vai abrir mais uma célula. Enquanto a gente tiver energia, nós vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A acomodação já mudou de endereço, não está mais neste lugar. Aleluia! Então, igreja, é assim. E qual a garantia que nós temos? Está no Gênesis, capítulo 26, verso 3. Deus não dá garantia financeira, Deus só dá uma garantia, leia comigo. Estarei sempre com vocês. Essa é a única garantia. Não é o governo, não é a ONU, não é a denominação, não são os batistas. É Deus, através do seu Filho e da sua palavra, que dá a garantia para vocês. Para que vocês não parem, para que vocês avancem, para que vocês continuem fazendo essa revolução do amor de Deus. Eu estarei sempre com vocês. Leve o céu na intimidade da sua alma. E o centro da pregação de Paulo está no verso 30, quando ele prega aos atenienses, e ele diz assim, ó, foi o ponto central da pregação dele. No passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Vamos ler isso juntos? No passado, Deus não levou em conta, mas agora ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Essa é a pregação mais importante. Eu quero que você ore a Deus agora. Se você se omitiu e alguém morreu e foi para o inferno, peça perdão a Deus. Se você poderia ter aberto uma célula e não abriu, peça perdão a Deus. Se você poderia ter sido disposto para ser um líder aprendiz e não fez, peça perdão a Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Deus pede que você se arrependa. Em Atos 3, 19 a 20, arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que venham tempos de refrigério, para que os seus pecados sejam perdoados e venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ah, igreja, pecado cansa. Deus quer que você se arrependa. Ele diz que vai perdoar os seus pecados. E Ele diz que vai trazer tempos de refrigério sobre você. Bill Johnson diz no seu livro, Quando o Céu Invade a Terra, o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas é para os apaixonados. O avivamento que está sobre esta igreja não é para os indiferentes, é para os apaixonados. Quem é apaixonado por Deus aqui? Aleluia. Então que venha essa unção de avivamento, para que você transforme a sua casa num centro de avivamento, que você transforme a sua célula numa central de evangelismo, para a honra e glória do Senhor. O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados, e que das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos solteiros, dos divorciados, dos casados desta igreja, sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus e apaixonados, porque avivamento do céu na terra gera vidas transformadas. Que o Senhor conte com você, para a honra e glória do Senhor. E você leve esta igreja aos seus melhores anos. Sabe por quê? Porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Aleluia. Eu quero que você ore agora. Eu quero perguntar se alguém que veio aqui a convite ou por espontânea vontade nesta manhã, e você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a ser parte desse movimento chamado igreja, o movimento do céu na terra, que é a Igreja Atitude.
Você quer hoje arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer ser um desses que também leva a salvação, e você recebeu, agora você quer levar, levante sua mão agora, onde você está? Alguém aqui que hoje quer arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sei que sua mão parece muito pesada, mas os irmãos da igreja estão orando por você. Você quer? Levante sua mão agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.